Bendito seja. Bendito Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nos sentimos tão agradecidos, felizes de poder nos reunirmos neste dia para ouvir a voz do Senhor, porque na voz do Senhor é onde está o que todos nós necessitamos. Que o Deus da glória, Criador dos céus e da terra, nos permita que possamos entender e receber em nosso coração tudo o que Ele tenha que falar a nós no dia de hoje. Oramos para que Deus o abençoe e use o seu ungido hoje de uma maneira muito especial. E cremos que Deus vai fazer isso. Agradecemos a Deus por estes dois irmãos lá em Porto Rico, o qual nós amamos de coração. Como dizia o seu pai, toda vez que ele me via, irmão Miguel, eu te amo de coração. Eu sempre me lembro da voz dele, forte, grossa, dura. E é a mesma coisa que eu digo a ele, com todo o meu coração. Eu os amo de todo o coração, com todo o meu coração, a estes varões que Deus colocou lá, o nosso irmão José Benjamin Pérez e o irmão William Pérez, que os colocou para a bênção de todo o povo de Deus em toda a América Latina e no mundo todo, para preparação, para a edificação, e que o Senhor continue usando grande e poderosamente. Podem se sentar, meus irmãos. Queremos desde aqui de Monterrey, desde aqui da congregação onde pastoreia, o nosso irmão Epifânio, porque a congregação não é do irmão Epifânio, é do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é quem o Senhor Jesus Cristo levantou aqui para seguir em frente. Eu parabenizo ele, porque Deus o abençoou grandemente aqui, na forma simples, como ele se move, e contudo como Deus tem ido provendo, e que formoso ele tem esse lugar onde se invoca o nome do Senhor e onde nós nos reunimos para ouvir entendida com relação ao que o Deus Todo-Poderoso está fazendo nesse tempo em que estamos vivendo, que sejamos pessoas entendidas, porque não é uma questão humana o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos ouvindo, mas é algo que vem
do trono de Deus, que vem da sua presença, que vem da sua vontade para nós. Temos que ter essa mente espiritual. Senhor, nos perdoe qualquer erro que cometemos e nos ajude, Senhor, para que entendamos a grandeza que Ele está fazendo no dia de hoje. Porque é tão simples que, se nós não percebermos, como o irmão Branham dizia e o irmão William, pela simplicidade, pela singeleza com que Deus está fazendo a coisa, pode nos passar despercebido. Mas nós estamos contemplando a glória do Senhor nesse tempo. O que os apóstolos viram ali no Monte da Transfiguração, você diz: veja como eu gostaria de ter estado lá, de ter contemplado a glória do Senhor lá quando o Senhor se manifestou glorificado em sua segunda vinda. Como eu queria, irmão, essa é a bênção que nós temos hoje. Por isso é que as coisas do Senhor são tão grandes que, se nós não tivermos mente espiritual, então nos passará despercebido essas coisas. Bom, a minha responsabilidade é ler essas porcentagens. E eu considero não apenas uma responsabilidade, mas um privilégio que estes amados irmãos me concedem, de que eu lhes recorde e lhes agradeça por estas contribuições a respeito desta grande carpa catedral. Porque eu já repeti várias vezes o que nos disse o nosso irmão William, não é verdade? Se vocês consigam conquistar esta grande carpa catedral, conquistarão todas as demais bênçãos. Que coisa tão tremenda! E hoje a gente vê tão simplesinho e vê como ele repete: conquistarão todas as demais bênçãos que o Senhor prometeu e todas as bênçãos que tu e eu necessitamos se chegarmos a conquistar esta grande carpa catedral. Assim que sejam benditos todos aqueles que estejam cooperando com esta grande carpa catedral. E hoje, em primeiro lugar, temos o grupo da Alemanha, um grupo pequeno, mas observem que o grupo da Alemanha duplicou sua meta e estamos apenas na 5ª semana. Ainda nos faltam 8 semanas para concluir o ciclo. E a Alemanha, este pequenino grupo ali, já duplicou sua meta em 207,50%. Trinidad e Tobago está em segundo lugar com 180%. Porto Rico está em terceiro lugar com 179,50%. E isso é uma congregação só, e vejam como se esforçaram. Costa Rica está em quarto com 172,75%. Antigua e Barbuda está em quinto com 158,70%. Vejam, já superaram a sua meta. Cuba está em sexto, superou sua meta também, está em 110%. Canadá está em sétimo com 105%. México, parabéns, está em oitavo com 92,32%. Imagine
O país que tem a maior meta. E contudo, observem, estamos na quinta semana, ainda faltam 8. Contudo, observe, o México já está em 92,32, está em oitavo. Aruba está em nono, com 88,10. Nicarágua em décimo, com 82,26. Guatemala em 11º, com 80,72. Reino Unido, 12º, com 80%. Venezuela está em 13º, com 68,42. E eu digo que isso é bom para a Venezuela. Agora, as pessoas pensam, número 13 é o número mau? Não, número 13 são os 12 apóstolos mais Jesus. E aí estão completos 13. Então, Estados Unidos está em 14º, com 67,09. Argentina está em 15º, com 64,95. Espanha está em 16º, com 60,97. Colômbia está em 17º, com 57,11, mas já passou da metade da sua meta. E vai bem, Colômbia vai bem, encaminhada. Haiti está em 18º, com 51%. Itália, 19º, com 50%. República Dominicana, em 20º, com 47,67%. Suécia, 21º, com 47,50%. Honduras, 22º, com 47,30%. Bolívia, 23º, com 45,83%. El Salvador, em 24º, com 44,66%. África, 25º, com 43,93%. Peru, 26º, com 43,12%. Brasil, 27º, com 40,40%. Chile, em 28º, com 39,75%. Uruguai, 29º, com 37%. Holanda, em 30º, com 35%. Equador, 31º, com 34,34%. Panamá, em 32º, com 30,75%. Paraguai, em 33º, com 28,48%. Bélgica, 34º, com 21,60%. E Belize, em 35º, com 15%. O importante para mim, como sempre digo a vocês, é que toda a América Latina e o mundo inteiro, da África, Europa e todos, estamos interessados nesta grande carpa catedral. Este é o meu regozijo, a minha alegria de poder ver que todos estamos unidos, e hoje mais. Antigamente tinha que ir pelos países, animando-os com a visão da carpa, lendo as porções do irmão William com relação à visão da carpa. Mas não faz falta, porque agora todos estão recebendo este ensinamento da carpa, esta revelação, que é a que está nos preparando. Todos
todos nós sentimos a necessidade dessa palavra. Diz, quando nós nos levantamos sempre, nós nos perguntamos, não tem uma mensagem nova? Hoje me atrasei um pouquinho, Ruth, porque eu acordei, comecei a ler, porque sempre que eu me levanto, antes de me deitar, eu estou sempre lendo destas mensagens para levar em meu coração essa palavra, para me deitar com isso na mente, no coração. E quando eu me levanto, pois eu vou lá, vou a essa palavra. E essa manhã, quando eu me levantei, eu comecei a ler. E eu ainda estou lendo a parte 5 de dezembro. E comecei aí a ler. E enquanto eu estava revisando, quando você começa a revisar, você começa a aprender novas coisas. Ontem, pois, eu peço desculpa, porque na verdade eu comecei a ler umas coisas que eu tinha lido à noite e tinha me impactado tanto que eu disse, eu quero que os irmãos ouçam isso de novo. E o melhor para vocês não, digamos, já tinham visto. E eu estava tão entusiasmado com o que ele estava dando que eu não me dei conta que passou que 1h30 mais ou menos. Depois que Ruth me disse, Miguel, tu passaste 1h30. E eu disse, veja, eu vou ter que falar com o Gerson para ver se ele consegue alguma coisinha, Gerson. Quando eu passe aqui algum relógiozinho, alguma coisa que marque, porque isso não vai acontecer de novo. Foi que eu comecei a ler da mensagem que eu tinha lido, que para mim tinha sido impactante, e a hora se passou sem eu perceber. Mas eu quero compartilhar com vocês, ainda com a permissão do Giro de Deus, que Ele me desculpe, mas é algo que eu estive lendo esta manhã, que eu considero que o povo de Deus, embora vocês viram e ouviram, leram, voltamos a revisar. Eu considero que isso é algo simples, mas é algo grande. É quando aqui na página 80 da mensagem da quinta parte de dezembro, página 80, quando o Dr. José Benjamin Pérez vem nos lendo o testemunho de Billy Paul. E nos conta aí o testemunho que quando o irmão Branham colocou, ele tinha uma peruca que ele colocava para se proteger do frio, porque quando ele chegava ali aquela zona de Jeffersonville, ele sempre pegava um resfriado. Então diz que o irmão Billy Paul falou para ele, mas pai, tu vai ao culto com esta peruca? E ele falou, sim, Billy, eu vou. Então aí Billy começou a comentar e falou, pai, eu vou ao comércio comprar uma peruca. E quando vê ele falando essas coisas, ele percebeu que o pai dele parou e disse, Billy, vai comer com o irmão Border. Então assim, o que ele queria, que o irmão Branham queria, era que Billy não continuasse com esse comentário. Billy, vai. Aí então ele falou, eu não tenho fome. Ele falou, e o irmão Branham falou, vai comer. Ele disse, eu não tenho fome. Então ele falou, ali mesmo eu me dei conta que algo estava mal. Então meu pai me falou, filho, Billy, vai comer com o irmão Border. Eu não vou comer, eu não tenho fome.
Então ele disse: eu me dei conta imediatamente de que eu tinha feito algo errado. Ali, com a palavra do seu pai, ele percebeu que ele tinha feito algo errado. Naquele momento eu me dei conta e fomos comer, e contei ao irmão Borda, e ele me falou: não te preocupes, o teu pai te entende. E eu dizia: sim, mas eu fiz algo errado. Eu disse: irmão Roy, eu sei que eu não devia ter falado isso. Ele estava ali preocupado, porque entrou no coração dele que estava mal de ter comentado algo dessa forma, algo desse jeito. Então ele diz que não pude comer. E ele fala na página 81 que ele não pôde comer. Assim que depois eu fui à residência sem comer, ou seja, ele não desfrutou da comida. Ele foi à residência do meu pai e bati. E eu sei que muitos irmãos sabem do que eu estou falando. O meu pai estava lá, sentado, estudando a Bíblia, e me falou: entra, Paul. E ele me perguntou como teve o café da manhã, esteve boa. Agora, com a permissão do ungido, eu quero ler isso, porque o que ele nos falou aqui, o que o ungido de Deus nos falou aqui, ele já nos falou várias vezes, e realmente é o amor de Deus falando conosco, e nós não podemos pôr as palavras do ungido de Deus de lado. Isso é importantíssimo, por isso eu parei para ler. Diz: o meu pai falou: eu me sentia doente. Disse: você sabe, eu não sabia que eu tinha feito algo mal. Por isso, lembrem quando Davi falou: mostra-me o que são ocultos. Quando Davi disse: Senhor, me perdoa os pecados e os que são ocultos, os que eu não posso ver, os que eu não sei que são pecado, mostra-me. Ou seja, os que para ti, Senhor, são maus ante teus olhos. Davi ali sabia que tinha coisas ali que humanamente e aparentemente estavam bem, mas para Deus não. Quando ele disse ali: mostra-me até os que são ocultos, ou seja, os pecados, os erros que cometemos, ou seja, os erros, as faltas, os pecados. Aqui eu quero ler na parte de baixo o que ele se foi para bater ali e falar com o irmão Branham, e disse a ele, ele falou da comida: não, estava bem, pai, mas eu quero vir aqui, eu quero vir a me desculpar contigo. E ele me falou: por que tu queres se desculpar, filho? Pelo que eu falei a respeito da tua peruca. Pai, eu não quis. Eu não quis te ferir. Ele disse: filho, senta. Quando ele me falou senta, eu soube que eu estava em problemas. E ele me falou: veja que ensinamento com esse testemunho de Billy nos deu ungido aqui. Senta um minuto, meu filho. E eu falei: sim, senhor. E ele me disse: Paul, tu achas que tu pode ferir o papai com as tuas palavras? E eu falei: sim, senhor, eu acho que eu o fiz. E ele me falou: não, tu não podes ferir o papai. E ele me falou:
Mas Paul não sabe o que tem dentro de mim. Que tremendo, não? Paul, tu não sabes. Ele ainda não sabia. Tu não sabes o que tem dentro de mim. Oh, meu Senhor. Disse Paul. E me disse: o que está dentro de mim não gostou do que tu falaste. Vejam, o que está dentro de mim não se agradou do que tu disseste. E veja o que o ungido de Deus disse. Então isso tem que ficar no nosso coração, porque é importantíssimo. Ele nos disse, José Benjamin Pérez. E assim hoje veio as pessoas que falam contra mim como pessoa. Vocês que falam dessa forma não me podem herir a mim, mas bem ele que está dentro de mim não podem me ferir, mas o que está dentro de mim é o que não se agrada dos que falam mal. Não sou eu. A mim está tudo bem, porque comigo não acontece nada, mas o que está dentro de mim é o que não se agrada disso que vocês estão falando. E aí é que está o perigo. Porque em cada era e em cada dispensação não é esse véu de carne. Vê como Jesus dizia: se vocês falam contra o Filho do Homem, mas será perdoado, não acontece nada. Mas quando fala contra esse Espírito, ou seja, esse que está dentro do Filho do Homem, essa blasfêmia não vai ser perdoada nem neste século, nem no vindouro. Vejam o perigo que as pessoas estão correndo sem perceberem do que é falar uma palavra contra um profeta. Em cada era e em cada dispensação, não é esse véu de carne, não é este ser humano no qual as pessoas atacam de uma ou de outra forma. Vejam, Deus sempre cumprirá o seu programa, mas melhor, o que está dentro é do que tem que se cuidar, do que as pessoas têm que se cuidar. Vejam que alerta, e isso nos tem dito muitas vezes, e esta é uma mensagem de amor, irmãos, é uma mensagem de alerta em amor que o ungido de Deus está nos dando. Agora, continua dizendo, e me disse, o que há dentro de mim não se agradou do que tu falaste. Ou seja, que poderia ter sido tu o que o fez, o que falou isso, ou qualquer outra pessoa. O irmão Branham falou, não importa que seja tu ou qualquer outra pessoa que dissesse, não se agradou. Veja, não havia exceção. Poderia ter falado o filho do irmão Branham, ou poderia ter sido outra pessoa. Deus não se agradou. Não agradaria isso que ele falou ali, que falou com uma intenção que ele mesmo disse que não foi má, mas a Deus não o agradou. Seja que tenha sido tu o que falou isso, ou qualquer outra pessoa, e ele falou, tu não sabes o que isso representa. Que tremendo, vê? Essa peruquinha lá em cima, aqui nós estamos falando do precursor, e aqui em cima, essa peruca, veja depois o que o irmão William nos falou, representa
A era da pedra angular representa o mensageiro e os escolhidos da era de pedra angular. E era a razão pela qual ele não podia ir lá à tumba com esta peruca e falou para o filho dele: tira de mim. E o filho começou a tirar e ele falou: pai, não dá para tirar, está muito grudado, e a gente faz isso depois. Ele falou: tira de mim. Ele não podia ir porque ali estava representado. Então por isso ele falou: tu não sabe o que isso significa. Vê, ele está falando, é uma coisa simples que está acontecendo com o profeta, contudo ali tinha uma representação tremenda que Billy Paul nem sequer sabia toda a representação que havia ali. E disse: bem, era tão importante isso que representava, o qual nós lemos ali, parte do que o irmão William nos falou ali, que isso mostrava, representava. E ele continua dizendo, aqui nós encontramos aqui também outro caso que ele narra aqui, Billy Paul, no testemunho, e eu leio para vocês, para não ler muito na parte final da página 83. Lembra-se dessa ocasião? Era um diácono que começou a rir do irmão Branham, porque ele usou óculos. O diácono que me falou, quando depois que nós saímos da reunião e um diácono da igreja se aproximou de mim, lembra quando tu me tirou do culto para me levar em casa depois da pregação? E o diácono se aproximou e começou a zombar de mim. Começou a me fazer chacota. O diácono se aproximou e começou a fazer piada. E eu disse: sim, senhor, lembra que o diácono me falou, irmão Branham, eu me envergonho de você, que prega a cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. E ele disse: irmão, é que eu não podia ler bem, não podia ler bem a escritura. E ele falou: tu lembra, Billy, o que me disse o irmão Branham? Irmão Branham, tu vai ter que ter mais fé para poder ler a escritura. E depois, tu lembra, Billy? Mas observe aqui um pouquinho mais adiante, na 84, e me disse: lembra como eu me senti naquele momento? Eu quis ir rapidamente para casa, eu quis sair dali, para evitar aquele comentário que o diácono estava fazendo. Tu lembra desta ocasião? Quando nós íamos no carro e eu te falei: Billy, Deus não se agradou do que o irmão diácono falou. Não era o irmão Branham, era aquele que estava dentro dele, o que não se agradou. Vê? E eu falei: sim, senhor, lembro. E ele continuou me perguntando: Billy, tu te lembra o que aconteceu com aquele diácono? E eu falei: sim, senhor. Estávamos enterrando ele 6 dias depois. Veja, irmãos, tem que ter cuidado quando você já está falando uma palavra assim contra um profeta, tem que estar alerta. Que o irmão José Benjamin Pérez nos fez, não é que ele quer que as pessoas coloquem ele como grande nem nada, mas é que ele sabe o grande que está nele. E você e eu também temos que saber
o grandioso que está nele, o grande que está nele. Você vê? Essa é a coisa importante. Vocês se lembram quando Miriam e Arão falaram aquela palavra e disseram a Moisés: por acaso Deus fala só por ti apenas e Deus também não fala por nós? E o que a Bíblia diz? Procure para você ver. Ouviu, o Senhor ouviu. Veja isso. Deus ouviu o que eles falaram. Por acaso Deus não fala por nós também? Deus sempre fala por um mensageiro. E por esse instrumento, ali está a voz de Deus, ali está a vontade de Deus, ali está o programa de Deus, e ali está o que eu e você necessitamos hoje. E vejam que Miriam ficou leprosa e Arão foi lá e pediu misericórdia. O que aconteceu com o que leu ontem, o ungido de Deus, com aquele homem que insistia em fazer piada com o irmão Branham. Mas o que está acontecendo, irmão Branham? Quando ele disse: veja, aquele homem que está sentado ali vestido de azul com a sua esposa, é a sua esposa, e vocês estavam no restaurante ontem planejando isso e falando isso e isso. E o homem ficou de pé e falou: isso é a pura verdade, Deus, tenha misericórdia de mim. Gritou aquele homem que acompanhava o pastor. E nisso ele falou: pois você escreveu nesse cartão que tem tuberculose, que tem câncer, que tem isso, tudo isso está no teu corpo agora. E naquele momento, quando o homem sentiu que se agarrou então da perna do irmão Branham e falou: não posso fazer nada por ti agora. Que tremendo! Que tremendo, irmão. Nós não podemos brincar com estas coisas. Veja, o meu pai continuou me falando: Billy, eu sei que tu não quisestes falar isso, mas eu quis me afastar de ti antes que tu continuasse falando outras coisas. Vejam como ali ele se retirou, porque se talvez, se ele ficasse ali, Billy Paul continuaria falando, e talvez sem intenção nenhuma intenção má, mas poderia ser pior para Billy. Mas vejam, o irmão Branham se retirou para que ele calasse a boca. Bom, isso é uma coisa tremenda, meu irmão. Diz aqui o ungido de Deus, vejam, nessa nossa dispensação e nessa nossa era, a era da pedra angular, nesta nova dispensação e nesta nova era, a era da pedra angular, nunca falem nada contra. Ele está nos dando um conselho sábio. Nessa nova dispensação e nessa nova era, a era de pedra angular, nunca fale nada contra. Nós falamos e o Espírito Santo já falou nesse tempo final de que melhor fiquem calados. E vai ser advertido muitas vezes. Agora, esse dia, ele pregou, o irmão Branham pregou naquela noite, divórcio e casamento, e vejam o que o irmão Branham falou com isso. Eu quero já terminar. Veja que tremenda palavra o irmão Branham falou aqui. Tudo isso é tremendo. Já temos 38 minutos? Bom, que bom, já vou concluindo. Me perdoe, ungido, mas isso aqui, esta manhã, quando eu li, eu falei: meu Deus, isso é uma advertência. Veja o que o irmão Branham disse. O meu pai, essa noite me falou: Billy,
Não te esqueça nunca deste dia em que a graça de Deus te concede continuar vivendo. Que tremendo! Não te esqueça nunca do dia de hoje em que a graça de Deus concede que tu continue vivendo. Meu irmão, tem que ter tanto cuidado quando a pessoa vê isso. Bom, que o ungido de Deus me perdoe, mas é que essa parte, ao ler, ela eu considerei, embora vocês já conhecem e leem, que isto se repita de novo e fique no nosso coração, porque realmente isso é uma advertência muito importante. Bom, graças a Deus, estamos felizes com o que Deus está nos dando e pedimos perdão ao Senhor. Como Davi dizia: Senhor, os erros que eu cometo, os ocultos, os que não sei que estou cometendo erros, me ajude para eu corrigi-los também. Nos coloquemos de pé todos para receber conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez de Porto Rico.